Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina, hoje com um tema orientado pelo Espírito. Alguns estranharam aí porque a lição dessa semana está falando sobre a cosmovisão bíblica, mas não se esqueça que o grande problema para a gente entender as vontades de Deus, as suas promessas e as mensagens bíblicas é sendo transformado pela nossa mente. Então, para mim, o autor foi bem assertivo, porque falar sobre a cosmovisão bíblica é mostrar o que a gente precisa para entender a vontade de Deus. Primeiro, buscar ser como Cristo, também cuidar do templo do Espírito Santo, renovar pela mente e agora a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, primeiro a gente sempre tem que falar é Deus. A gente precisa entender que o Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade, mas é Ele que nos orienta, é Ele que nos guia. A mensagem que ficou ali em João, capítulo 15, na verdade João 16, é aquele que vinha para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então necessitamos do Espírito Santo diariamente, da sua guia. Quando a gente olha para Romanos capítulo 8, fala sobre o pendor do Espírito, para nossa transformação, para vivermos em novidade de vida, é necessário ter o Espírito Santo na vida. Sem ele, quem somos? Sem o guia, aquela voz que diz, esse é o caminho, andai por ele. Então essa orientação nos ajuda quando vai ler a Bíblia, quando oramos, quando tratamos com as pessoas. Para entender a vontade de Deus, é necessário ter o Espírito Santo na vida. E com isso, a lição traz aí o exemplo de Atos capítulo 8, verso 4 a 24. Porque o feiticeiro dali de Samaria, ele também queria o Espírito Santo. E depois que Estevão morreu, teve o sepultamento, a história conta isso do verso 4, e ali então Paulo estava aterrorizando o povo, assim também como outros judeus, mas não fez com que a obra parasse. Até Filipe foi pregar e pregou em Samaria e muitas pessoas se converteram. E foi enviado para lá Pedro e João. E Pedro e João foram enviados porque as pessoas foram batizadas em nome de Jesus, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Dentre eles, sintam então esse mago Simão, que na verdade era um ilusionista. Ele fazia com que as pessoas acreditassem, era uma ilusão, mas estava mentindo. Mas ele achou forte e profundo o que Filipe falou e aceitou, se batizou, mas não era alguém convertido. Quando eles viam ali Pedro e João colocando a mão, impondo as mãos sobre as pessoas e elas aceitando o Espírito Santo, ele quis comprar o poder de Deus. E ali então foram repreendidos, ele foi repreendido. O verso diz assim, o verso 18 do capítulo 8 de Atos. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos e eram concedido o Espírito Santo, ofereceram-lhe dinheiro. Verso 19, propondo, concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Viram então maldade nele, e assim então ele foi repreendido, e ele até no final pede de uma certa forma desculpa para que nenhum mal daquilo aconteça, e a gente espera que ele então tenha mudado realmente de vida. Mas o Espírito de Deus, queridos, não pode ser comprado. Muitos querem receber, mas a qualquer custo e sem se converter. Para receber o Espírito é necessária uma verdadeira conversão, arrepender-se dos pecados e assim ser batizado na água e no Espírito. Por isso que a guia e orientação do Espírito é necessária em nossa vida, porque é a prova quando temos o Espírito Santo, compreendemos a verdade de Deus, porque assim é a prova que temos o Espírito na vida. É interessante também que a lição destaca, olha, que esse Espírito que guia em toda a verdade, Jesus então advertiu que muitos no final dos tempos, né, Mateus 7, 21 a 23, falarão, Senhor, eu testemunhei em teu nome, curei pessoas, e Jesus vai dizer o quê? Afaste de mim, não o conheço. Porque, queridos, fazer as obras para benefício próprio, fazer em busca de interesses pessoais, não é ter o Espírito Santo na vida. Possa ser que muitos estarão até usado pelo inimigo. Lembra que a lição da semana passada falou sobre isso? Enganos do tempo do fim. O inimigo vai usar alguns, vai fazer ali falsos milagres,
vão consultar mortos, falar com pessoas que estão no além, e o que acontece? Vai seduzir a muitos, e esses que estão seduzindo, assim como os que foram, serão que destruídos, serão aqueles que ressuscitarão na segunda ressurreição para a morte eterna. Com isso, queridos, renda-se ao Espírito Santo, deixe Deus guiar a sua vida e com certeza você será inundado com o poder de Deus. Devemos estar abertos à sua liderança, fazendo escolhas conscientes para realizar o que é certo e evitar o que é errado. Ou seja, somente buscando na força para Deus, viver como devemos, estaremos abertos para receber o poder do Espírito. Está aberto para Deus, para receber o seu Espírito e ter uma vida transformada. Que essa seja a sua decisão nesse dia. Receba o Espírito Santo quando você se arrepender, confessar e querer viver em novidade de vida. Que a presença do Espírito seja real na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo dia. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.